Está no ar o Pod Festas e eu sou a Adri Umes, host de hoje. Como diz a Cris, vocês vão ter que me aguentar hoje. Então, o podcast é o Pod Festas, que fala tudo sobre festas e eventos, casamentos, 15 anos, aniversários, para você se preparar para o grande dia. Então, a ideia aqui é que todo mundo venha olhar para pegar suas referências, conhecer os fornecedores, saber o que cada um faz. E para você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, se inscreve, aperta ali as notificações para receber sempre que a gente tiver um lançamento. Ou também segue a gente lá no Spotify ou no Google Podcast, que estamos lá. @Festamorfose Oficial. Nos procura. No Instagram também. Então, o nosso podcast hoje tem o patrocínio da Belle Signature Casa de Beleza, que nos preparou aqui, eu e a Denise. Beleza, né? Somos outra pessoa aqui. Cabelo, maquiagem. A Belle faz dia da noiva, debutantes, enfim. Tem todo tipo, tem serviço de bronzeamento, tem massagem, enfim, tem todo o serviço, né, de beleza para a mulher. E então, assim, só agendar seu horário e vamos lá. E também a gente conta com o apoio da Ambientalize, locadora de materiais, de cenários para eventos de todos os tipos. E hoje eu tenho a companhia da Denise Bittencourt, parceira da Festamorfose, organizadora de eventos com fator único. Falei certo? Pra gente conversar com a maravilhosa The Best, a empreendedora da hora, a incrível Rejane Leite Tavares, sócia da Ambientalize, empresa de locações e cenários há 10 anos. Esse ano tá completando 10 anos de empresa aqui no Rio Grande do Sul. E vem muita surpresa para todos nós, né? Tanto para vocês, clientes, como para nós, organizadoras de evento, fornecedores de evento. Seja muito bem-vinda, Rejane. Tudo contigo. Te apresenta aí mais do que eu já apresentei. Obrigada, gurias. Obrigada pelo carinho do convite. É sempre muito bom estar junto com vocês. É sempre muito bom falar da Ambientalize, que é a minha filha mais, como eu sempre falei desde o início, né? A minha filha querida. A gente está aí completando 10 anos. Hoje a Ambientalize se tornou, acho que o grande marco assim, dos 10 anos foi que a gente conseguiu se tornar uma empresa autossustentável. No início nós terceirizávamos muitos processos, porque assim, uma locadora, ela tem muitos serviços dentro. A gente tem os materiais prontos, mas a gente faz cenografia, a gente faz produção. Então a gente precisava do serviço de marceneiro, de serralheiro, de pintura, de costura, de estofaria, lavanderia. Então, são muitas demandas e isso no início era tudo terceirizado. Sim. Então, assim, eu acho que a grande conquista dos 10 anos foi a gente ter conseguido se tornar autossuficiente. Hoje a gente tem tudo isso incorporado aos serviços, assim. Então, é uma fábrica viva, é um organismo vivo. Sim. Que está sempre fabricando alguma coisa, produzindo alguma coisa e, enfim, buscando realizar os sonhos isso aí. Dos nossos clientes. O que assim, ó, sempre a gente começa contando de como começou, mas a gente quer saber hoje o contrário, assim. Quem é a Ambientalize hoje, em 2023? Faz de conta que quem tem lá nos ouvindo, nos assistindo, não sabe o que é a Ambientalize. O que é a Ambientalize hoje? A Ambientalize hoje é uma locadora de eventos que atende todo tipo de evento social, evento corporativo, evento científico, o Summit agora a gente trabalhou, fez muita coisa, produção de shows, eventos culturais, o show da Shakira, o show Amigos, Universo Alegria, já estão no nosso casting aí há bastante tempo. Então hoje é isso, assim, é uma empresa que sofreu muito o impacto da pandemia, como todo o setor de eventos, mas que conseguiu sobreviver, conseguiu aguentar, conseguiu se reinventar. Durante a pandemia eu falava muito que existem os que choram e os que vendem lenços. A frase não é minha, descobri que é do Washington Oliveto, mas ela é muito pertinente, né? Eu acho que a gente pode lamentar ou aprender alguma coisa com o que acontece. Eu busquei esse caminho, eu busquei esse lado e a gente está num momento muito bom, assim, veio a demanda reprimida que nos ajudou, mas a gente conseguiu se posicionar e também se reinventar dentro desse processo todo aí.
E, enfim, chegamos nos 10 anos, eu acho que assim, como uma empresa consolidada e conseguindo fazer, tendo bons resultados. Hoje, eu acho que mais do que nunca, assim, aquela primeira frase que a Denise falou lá nos 10 anos atrás. 10 anos atrás, quando chegou para a inauguração, que disse, mas isso aqui é a Disney dos eventos. Sim, sei. E aí, essa semana a gente chegou, a gente recebeu, que a gente vai falar mais adiante, né? Mas a gente recebeu a Thaís Puntel na loja, e ela, quando entrou, perguntou, isso é um shopping? É uma feira? Ou é a Disney dos eventos? Eu digo, já me perguntaram isso 10 anos atrás. Então, eu acho que hoje a gente conseguiu ir consolidar nessa direção e nesse sentido, né? Então, hoje, os aprendizados da pandemia estão aí. A gente conseguiu dar uma virada de chave bem significativo. Eu acho que hoje a gente está conquistando né, o nosso espaço no mercado, e, enfim. Com certeza. E agora? E agora, eu como cerimonialista, então, organizadora de eventos, que é o meu papel hoje aqui nessa mesa, né? Eu quero te agradecer, Rê, por nos proporcionar a Disney dos eventos. Então, é muito bom e eu quero falar mais, assim, da Ambientalize como receptivo, como apoio para os organizadores, né? A gente se sente literalmente em casa lá. Exatamente. Tem espaço para a gente atender o cliente, tem espaço, a gente pode ir lá só tomar um cafezinho, a gente pode ver as novidades que sempre tem, toda vez que se visita. Toda vez que vai lá tem um cenário diferente. Um cenário diferente. Então, a Ambientalize nos provém de material de qualidade, de um serviço de excelência na entrega também, com criação, porque tem os projetistas. Então, a gente pode assim, ir do início ao fim do evento, em se tratando de cenário, cenografia, mobiliário e complementos e decoração, né? Que isso não tinha nas locadoras, né? A grande diferença, assim, é que tem aquele porta-retrato, tem aquele mimo, aquele detalhezinho que a gente... Os passarinhos se beijando. O livro, o santo né? Que tem o símbolo do caso, que o casal quer aquele santo específico. Isso. E sempre novidades, isso é muito bom. E o atendimento é aquele cafezinho com a cueca virada, que é... Marca registrada. Marca registrada, muito legal. Então, assim, só agradecer. E a Disney dos eventos que eu disse lá há 10 anos, elas cresceu muito, né? E hoje é bem mais que... É um grande parque, realmente. E a gente tem orgulho de ser uma empresa totalmente gaúcha e que não atende só o Rio Grande do Sul, né? Voa por aí, por onde te levar, te buscar. Para nós, onde me levarem, a nossa área de atuação, ela está em todo o Rio Grande do Sul, até parte de Santa Catarina, com bastante frequência. Eventualmente, nos chamam para algum lugar mais longe, a gente atende também, mas normalmente tem a questão do frete que acaba, às vezes, atrapalhando. Mas vocês andaram até pelo Uruguai agora, né? No verão. Fizemos um evento e falando em frete, também a gente falou em uma empresa sustentável pela demanda, né, que atinge ali. Também tem a tua frota própria, né? Com aqueles caminhões lindos, adesivados, com peças maravilhosas aí, que agora estão repaginados. Até agora, pegando essa deixa da Dê, nós, como Festamorfose, a gente precisa muito te agradecer, porque a Rê é uma das nossas maiores incentivadoras sempre, né? A Ambientalize, a Rejane e a Ambientalize, né? Nossa, aqui no Pod Festas agora, quando a gente fez o Saber Casar, quando a gente fez... Nossa, tudo! Sempre a Rê tá à disposição. Quando a gente fez aquele... Ano passado, não, no meio da... O casamento ao vivo, que foi no curso. Quando a gente fez aquela live com a... de votos lá em Gramado. A gente fez live ao vivo lá da pandemia também, o cenário foi Ambientalize. Então, assim, parceira sempre aberta e que eu acho que é muito legal isso, que dá para entender muito que a visão do Ambientalize é muito parecida com a nossa, no sentido de... Vamos agregar os profissionais, vamos abrir as portas para todo mundo ter direitos iguais e aquela coisa toda, né? Sim. Mas isso, Adri, acho que tem um pouco a ver, assim, com o olhar que a gente teve sempre desde o início da Ambientalize, assim, era um sonho, é uma empresa, não é filantropia, a gente tem custos, enfim, tudo que tem em qualquer empresa tem lá também. Mas o nosso olhar, desde o início, assim, ele foi sempre... é uma empresa e ela, óbvio que visa lucro. Mas a gente, assim, nunca o olhar foi no resultado financeiro.
ele sempre foi sempre buscando aprimorar, melhorar, fazer um trabalho bem feito e o resultado financeiro ser uma consequência Sim. desse trabalho bem feito. Então, assim, e aí para nós, um trabalho bem feito, ele só vai acontecer se a gente tiver um mercado forte, se a gente tiver pessoas trabalhando bem, trabalhando felizes, trabalhando da maneira correta. Então, assim, tudo que a gente acredita, em projetos que a gente vê que tem esse foco, que tem essa direção, fortalecer o mercado, profissionalizar o mercado, mostrar que existe uma forma certa de fazer, né? Porque, infelizmente, assim, o mercado de eventos, e eu vejo, assim, que a Denise falou que tem um olhar diferente na Ambientalize. Na verdade, tem o meu histórico por trás, que antes de montar a Ambientalize, que está fazendo 10 anos... Isso, que tem a boutique de festas por trás, por que trás, tem a tua experiência nisso. Que tem uma outra experiência. Eu trabalhava com decoração. Então, assim, à época eu percebia as limitações que tinham no mercado, principalmente na questão de variedade de cores, de opções. Aí eu sempre brincava assim, tá, mas e quem quer uma festa amarela? A gente não pode ter só os tons nude, os pastéis, os tons mais neutros. São os que mais saem? São. Mas, assim... precisamos ter o amarelo, precisamos ter o azul, precisamos acreditar no vermelho, em outras opções de cores. Então, assim, eu sempre me denominei uma pessoa muito colorida, assim. Então, eu fui buscando isso e não tive medo de apostar, porque eu sempre pensei que como fornecedora, porque, na verdade, antes eu estava num padrão na cadeia dos eventos. Sim. E eu subi um degrau no fornecimento. Então, eu passei a atender quem ocupa a função que eu ocupava antes. Então, pelas necessidades e as faltas que eu sentia ali, foi que eu fui norteando as coisas. Sim, antes tu era consumidora como nós, né? Porque tu era decoradora, vamos explicar, a Boutique de Festas era uma empresa de decoração, né? Que fazia parte de floral e de balões, não era? Comecei com festa infantil há 30 anos atrás. Isso aí. Com festa infantil. Então, assim, era uma consumidora, como nós, organizadoras, como os decoradores, e de consumidora ela passou a ser fornecedora desse material. Então, esse te dá um plus de ter sentido na pele. Então, assim, todas as coisas, né? Por exemplo, a gente... hoje, a gente está com uma equipe de 80 pessoas trabalhando. Essa estrutura que eu falei é autossuficiente, autossustentável, né? Então, assim, eu sempre falo, são muitos eventos, eu não posso garantir que a gente nunca vai errar, mas o que eu falo sempre, assim, por ter vivido o outro lado, a ordem que se tem dentro da Ambientalize desde sempre, ao chegar um problema, não é questionar quem errou. Se foi a organizadora, se foi a decoradora, né? Se fomos nós. Primeiro, assim, aonde que tu tá e como eu faço para resolver o teu problema? O evento começa daqui 1 hora e tá me faltando tal coisa. Sai correndo e vai e resolve. Depois a gente vai ver se a organizadora esqueceu, se a decoradora se trabalhou em alguma coisa, se fomos nós que erramos, se foi um produto que, enfim, danificou no caminho, durante a entrega, que também acontece, sai tudo daqui. Certo, mas chegou lá pra ti e tem uma cadeira quebrada. E eu preciso fazer essa reposição disso. É óbvio que eu não te mandei uma cadeira quebrada, mas... Enfim, são coisas que a gente precisa lidar. Então, assim, mas a ordem sempre foi e sempre é, a orientação não questiona quem errou, resolve. Depois, a gente vai identificar isso quem errou. Isso é ótimo. E isso aí até vou pegar o gancho, assim, de como organizadora, assim, quantas vezes que a gente tem problemas, enfim... Bem isso, assim, ou porque eu avisei o cliente que tal coisa podia acontecer e ele não quis, aconteceu, e aí, tá, mas como é que eu resolvo agora? Corre pra locadora pra pedir pra trocar o negócio, porque eu tinha dito que, sei lá, né? Às vezes vários a gente exemplos. Tem pouquinho tempo pra resolver e vamos gastar esse tempo discutindo se eu errei ou se Exatamente. E o evento tá ali para acontecer. Mas uma né? coisa que eu acho bem importante acontecer. também, e isso acontece comigo como organizadora, acredito que com a Denise também, enfim, e com a Ambientalize, assim, se a gente... uma parceria boa é aquela parceria que confia, que atende, que vai, mas que também aceita a crítica, não a crítica por crítica, mas assim, deixa eu te falar que talvez tal momento esteja faltando. Assim como eu também, né, tipo, olha, Adri, talvez tu esteja fazendo as coisas muito rápidas em tais momentos, então a gente pula tal coisa, né? Ou tu não deixa, sei lá, que já teve, né, óbvio, o cliente dizer assim,
Adri, eu acho que talvez em tal período tu passou muito rápido e não consegui curtir tal coisa, ou eu não consegui entender. Então, assim, e a Ambientalize tem isso também, da gente poder ter essa flexibilidade, essa parceria, né? Liberdade de poder dizer, olha, talvez aqui, lá, no não processo, sei, tenha melhor... e a Rê sempre aceitou isso e sempre diz, não, mas a gente vai... né, ir atrás, tentar resolver, e eu acho que isso é muito legal, e graças a Deus isso está acontecendo cada vez mais. Eu tenho outras experiências, até que um outro dia nos causos eu conto aqui, com outros fornecedores, que em casa de festas, com o pessoal de gastronomia, enfim, de também ter tido alguns probleminhas que o cliente até não percebeu, mas a gente, enquanto lá por trás, a gente viu que podia ter sido melhor, ou talvez o tal estresse não podia ter acontecido. Então a gente vai lá e conversa e vê que existe um retorno disso. E isso eu acho muito legal, que a Ambientalize tem essa abertura. Assim, ó, Adri, é que assim, ó, por trás da Ambientalize, e quando fala assim em erros, a Ambientalize é uma escola na minha vida, e foi uma escola na vida do Tavares. Os dois tínhamos empresas anteriores, mas assim, com no máximo 4 ou 5 colaboradores. Então, quando tu tem 4 ou 5, todo mundo atende a porta, todo mundo carrega o carro, todo mundo atende o telefone, todo mundo atende cliente, todo mundo limpa o banheiro, todo mundo passa a vassoura, todo mundo faz tudo. Quando tu vai para uma história maior assim, e começa a segmentar, e começam a acontecer problemas. A gestão de pessoas é uma das coisas mais complexas. Então, assim, por isso que eu sempre falo, eu não posso garantir que a gente nunca vai errar. Porque eu tomo para mim, quando um colaborador meu erra, quem errou fui eu. Quem errou foi a Ambientalize. Porque não tem um processo correto, ou porque não orientei da maneira correta esse colaborador, enfim. Então, a gente está sempre nesse aprendizado. Então, assim, a Ambientalize é uma escola. Hoje, se eu começasse tudo de novo, provavelmente muitos erros que a gente cometeu eu não repetiria. Com certeza. Porque tem uma bagagem, tem uma história e tem um aprendizado muito grande nesse caminho todo. Mas o que eu diria para vocês ainda mais, assim, que é uma coisa que eu falo com muito orgulho disso, que eu acho que isso que tu tá falando, assim, é um processo humanizado que a gente tem lá dentro, Exatamente, são pessoas, né? E eu, assim, ó, por trás da Ambientalize hoje, tem uma menina que nasceu numa família muito simples, no interior, não passamos fome, mas tivemos dificuldade, se tinha pouquíssimos recursos, nunca faltou afeto, nunca faltou carinho, nunca faltou educação, mas de poucos recursos. Uma menina que tinha acesso à TV e que sonhava em ter uma Barbie, mas não pôde ter, que sonhava em ter uma bicicleta, um patins, e não pôde ter. Então, assim, a Ambientalize, ela de alguma forma é a realização também daquela menina lá. Então, cada coisa que a gente consegue comprar e proporcionar e ter ali, eu vibro junto como se fosse aquela Barbie que eu tava comprando, que eu queria lá atrás e não pude ter. Então, hoje, poder proporcionar isso para o mercado dos eventos, ela é também muito a realização dos sonhos daquela menina, assim, de poder estar fazendo né, vencendo pelo próprio esforço, pelo próprio trabalho, mas podendo conquistar uma coisa que talvez aquela menina lá nem tivesse sonhado. Provavelmente não, né? Provavelmente tu... Eu ia dizer, a outra pergunta era assim, como é que começou? Mas até tu já contou os spoilers aqui. Mas isso é uma coisa legal da gente até falar pra quem tá aí e que tem o sonho de começar ou até de mudar, pode, né? Pode. A gente já falou sobre isso, né? De uma transição de carreira, que assim, todo sonho é válido e possível. É possível, né? E tá aqui. Isso é um exemplo, assim, ó. Eu brinco que quando eu tinha uma loja bem mais simples, ela chamava boutique. Hoje que eu tenho uma boutique, ela não chama boutique. Eu comecei do inverso. Mas assim, ó, foi uma decisão bem difícil naquele momento, porque, bem ou mal, eu já tinha o meu nome firmado no mercado há 20 anos e tinha um trabalho, enfim, eu tinha minha carteira posicionada, né? Eu tinha minha carteira de clientes, e aí veio a vontade da gente montar a Ambientalize. E aí, na época, a primeira coisa que eu entendi, na época eu até estava fazendo alguma coisa de cerimonial, um outro evento, por uma questão financeira, às vezes o cliente pedia e eu estava fazendo, né, mas eu era decoradora. E aí, quando a gente resolveu montar a Ambientalize, a gente também tinha medo e não sabia se daria certo ou não. E aí, a primeira coisa que eu disse, eu preciso largar a decoração e cerimonial, nem pensar,
Porque os meus principais clientes, os meus provedores de clientes serão os organizadores e as decoradoras. E se eu fizer isso, elas não trarão os clientes aqui. Sim. E segundo, para que eu tivesse realmente tempo e pudesse me dedicar. E na época foi uma dúvida. Né? O Tavares na época questionou, e se a Ambientalize não der certo, como é que tu volta? Né? Então ele achava que eu deveria continuar com as duas coisas lá no início. E para mim sempre foi muito claro que não dava para conciliar as duas coisas. Tanto pelo tempo que a Ambientalize ia me exigir, como pela concorrência que eu me tornaria dos meus potenciais clientes, né? Então a gente logo largou, mas no início foi bem isso. Eu era vendedora, ele fazia o financeiro, meu filho carregava o caminhão, entregava, e a coisa começou com 5 pessoas, né? As 5 que começaram com a gente, então, as 5 pessoas, com exceção do Tavares, estamos lá dentro até hoje, nesses 10 anos. Isso é um motivo de muito orgulho, assim. Ah, isso é legal, não sabia disso. Sim, ele é a única pessoa que não tá dos 5 que começaram. E aí a gente, ao longo do tempo, foi agregando, a equipe foi crescendo, alguns foram embora, voltaram, mas enfim, hoje, a gente é uma família. Imagina, de 5, hoje tem 80. 80. O nosso grupo de WhatsApp é Família Ambientalize. E é família, eu digo sempre. Mãe pode xingar e pode brigar e pode puxar a orelha. Não falem mal dos meus. Os meus todos são perfeitos. E aí, Rê, quando tu começou a pensar nos 10 anos também, né? Tu incentivou, a tua equipe foi a primeira a ser pensada, né? Quando a gente começou a pensar, na verdade, os 10 anos começaram a ser pensados no ano passado, com a mudança da marca para o preto e o dourado, que saiu do Tiffany, foi para o preto e dourado, lançou uma escrita nova, que a gente também entendeu que houve uma transformação daquela Ambientalize que iniciou para a Ambientalize que existe hoje, para o que ela está. Então, essa mudança ela já estava sendo estudada, programada precisava ser comunicada. Comunicada, né? Assim, a maturidade da marca, a transição da marca. E 10 anos de empresa no Brasil é muita coisa. É muita coisa. Tem que ser. Tem que ser celebrado e tem coisas que mudaram, óbvio. Crescimento e passando uma pandemia que muita gente, infelizmente, ficou pelo caminho. Então, assim, começou no ano passado com a mudança da logomarca. A gente sempre festejou o aniversário da Ambientalize em setembro. E aí, esse ano, eu pensei, fazer mais uma festa em setembro? Ok, mas vai ser uma festa igual às outras. E aí veio a ideia, por que a gente não fazer 10 eventos ao longo do ano? Não necessariamente festa, quando a gente fala evento. Estou falando, alguns são festas, alguns são geração de conteúdo, que atraem mídia, que atraem imprensa, que, enfim, que mostram o nosso posicionamento, o lugar que a gente... Que não deixa de ser uma celebração. É uma celebração também. Só que aí, o que a gente entendeu, assim, nada mais justo que o primeiro evento fosse com o time, com quem carrega literalmente o piano com a gente. Bem legal. E aí, o primeiro evento foi uma festa na Casa Vetro, que também teve um significado bem especial, porque é um lugar que a gente trabalha muito, e aí os meninos vão muito lá sempre como... Fornecedores, né? Montadores, trabalhando, enfim. Montadores, e aí poder estar lá recebendo eles, né? Fotografando na entrada, recebendo, eles poderem receber o carinho de vivenciar uma festa num lugar que eles trabalham bastante. Então, assim, foi muito especial. O tema da festa foi uma cantina italiana, era a cantina da Mamma Rê, porque eles falam que eu sou a mãezona e tal, então isso é muito... afetivo, não é mídia, não é tanto que as pessoas, agora que eu comecei a falar disso, mas isso já é muitos anos que o grupo é assim. Então, o grupo foi fundado com esse nome quando estourou a pandemia, que era a nossa forma de nos comunicar com toda a empresa. E aí ele seguiu nesse nome e se fortaleceu com o tempo. Então, assim, nada mais justo que o primeiro evento fosse com eles e teve um significado muito especial, foi uma noite muito especial, todo mundo se divertiu, eles queriam uma banda de pagode, teve a banda de pagode, dançaram, se divertiram, comeram, foi uma noite muito especial e foi onde a gente lançou o selo dos 10 anos. Deu start. Deu start das comemorações e anunciou que seriam 10 eventos. Aquele mais 9. Aquele mais 9, sendo que o último é a grande comemoração, que daí é para todos os públicos. E aí também uma das coisas que é importante falar, esses 10 eventos, eles são cada um para um público diferente. Então, o primeiro evento foi para os colaboradores, para o público interno. O segundo evento, a gente foi convidado para ceder o espaço para o Barbie Pink Tour, que é um evento itinerante que está divulgando... Que aconteceu já, que está divulgando o filme da Barbie, que vai ser lançado... Olha a Barbie desejo lá da infância se realizando. Te achou agora. E aí, assim, vai ser lançado o filme adulto da Barbie,
Eu já vi o trailer, o filme é maravilhoso. Ó. Ele vai emplacar, assim como outros temas já emplacaram como tema de festa, lá Bela e a Fera, Sim. Alice no País das Maravilhas, quando viraram filme, viraram tema de festa. Então, a gente já enxergou uma oportunidade ali também de já lançar um tema de festa, porque a Barbie, se vocês pensarem, é a mulher mais empoderada do mundo. Ela pode ser médica, dentista, noiva, cozinheira, veterinária, skatista, surfista, ela é o que ela quiser. É verdade. Se vocês pensarem, ela é a mulher mais empoderada que existe no mundo. E Tem aí, o carro da Barbie. E aí, ela completando 50 anos, esse ano está sendo lançado o filme contando a história da Barbie, de como nasceu a Barbie, de como... Sim. E aí, esse evento é um evento itinerante divulgando o filme. E aconteceu lá na Ambientalize umas semanas atrás. Inicialmente, a gente era só cedendo o espaço, e eu já chamei os holofortes, montando já uma proposta de tema, acreditando nisso, porque eu acho que ele vai... Tinha até a caixa da Barbie lá para ser fotografada. Isso, e ele vai atingir um universo maior do que os outros temas que ficaram mais nichados no 15 anos e no infantil. Essa agora vai ter mulheres de 30, de 40, de 50, formandas que estão se formando em veterinária, que vão usar a Barbie veterinária de inspiração. Enfim, então a gente acredita muito, né? A Barbiecore já vem desde o ano passado, a tendência do rosa, das combinações de rosa na moda, né? Nos calçados, na roupa, na maquiagem, tudo já vem muito nessa pegada, né? Então... foi uma grande sacada, teve bastante repercussão e ele era para um outro público. Agora, antes de tu falar, era da Barbie ainda que tu ia falar? Sim. Imprensa, colecionadores e digital influencers. Sim. E aí tinha distribuição de produtos da Barbie, balinha, pirulito, chiclete, revistinha, todas as marcas que têm algum produto da Barbie apoiaram o evento. Então foi já deu uma super visibilidade. Assim, uma super visibilidade, saiu em tudo que é... Sim, mídia, enfim, rede social. Enfim, foi muito bom. E agora uma coisa que não é propaganda, mas eu sei, porque eu estava lá no dia, assim, teve as meninas que vocês chamaram, né? Aquela parte social também, que é importante tu contar. Eu acho bem legal isso. O evento era para colecionadores, e aí nós temos um amigo que vocês devem conhecer, o Paulista, do Samba Tri, que ele tem um projeto social aqui na Vila Dique, que ele ajuda lá e tal, e eu pude entender melhor também, eu já conhecia ele, sabia que existia o projeto, mas não tinha ideia da proporção do que era o projeto que ele tinha. E é maravilhoso, é uma pessoa que merece ser aplaudida e ajudada sempre que a gente tiver a oportunidade. E ele fala muito sobre dar oportunidade para crianças que talvez não venham a ter nenhuma oportunidade na vida. É fácil criticar o traficante ou quem se envolveu com drogas, mas qual oportunidade a sociedade deu para essas pessoas, que outros caminhos eles tiveram, né? Então ele trabalha muito nessa direção. E aí a gente ligou para ele, Paulista, tu não quer trazer tuas meninas aqui? E ele falamos o que era. Ele foi lá, encheu o carro, veio com umas 10 meninas. Veio com umas 10 meninas. Foi a coisa mais emocionante. Quando elas entraram, elas não sabiam para onde olhar. Sim, imagina. Elas olhavam pra parede, a gente não sabe onde olhar. Pro teto, pra Barbie, encantadas, assim, o olhinho brilhava. Elas não sabiam o que fazer. Sim. Assim, me arrepio de pensar assim, eu acho que foi uma das coisas mais lindas da noite. Pediam autógrafo para todo mundo, queriam tirar foto com todo mundo, assim. Aquilo ali para elas foi literalmente a visita à Disney de surpresa, assim, ó. Tu não sabia, alguém te pegou... E vamos lá. E te deu um presente, te levou para uma outra dimensão, assim. A sensação que a gente tinha que elas, sabe, foi mágico, foi muito lindo e quero apoiar muito mais, assim. Realmente foi um momento bem emocionante. Tão bom a assim. gente poder fazer isso, né? É muito bom. E ter tudo isso. Não, e o que eu ia aproveitar o gancho agora é que uma das atrações dos 10 anos da Ambientalize foi o lançamento da 3ª coleção nacional de móveis com a assinatura da decoradora arquiteta, ambientadora, Thaís Puntel, né? Na semana passada, agora você tá vendo aí, já passou mais tempo, enfim, mas, né, em 2023. Então, conta pra gente aqui, e pra quem tá nos ouvindo, quem é a Thaís Puntel? Eu sei que isso não é, né, não tem a ver com mas assim, para as pessoas entenderem o porquê que tem uns móveis com a assinatura da Thaís e por que isso foi tão badalado, porque o nosso cliente ali talvez não saiba quem é. Sim, assim, ó, eu te confesso que esse foi o terceiro evento comemorativo e ele ganhou uma proporção que nem a gente imaginava que fosse chegar a tanto. Mas o que existe, assim, ó, a Ambientalize é parceira da Kleiner Shine, que é uma fábrica de móveis clássicos. Há 10 anos a gente compra deles. Eles têm muito mais tempo de estrada, são se não a maior, uma das maiores fábricas de móveis clássicos no Brasil.
dominam totalmente esse mercado. A Márcia, que está à frente da empresa, visita o Salão de Milão, e tem muitas referências de muita coisa, nada é achismo. Né? Ela segue muito e não é à toa o sucesso deles. E aí eu fui saber, anos depois até, que eu fui uma das primeiras clientes de eventos que comecei a comprar material deles. E eles, muito atentos, identificaram por mim e por outros clientes também que compravam, que existia um mercado que talvez não estivesse sendo explorados por ninguém. E aí, uma das coisas que eu destaco e que eu trago aqui o nome da Klein & Shine, porque, assim, uma empresa que já domina o seu segmento, ter o olhar de pensar fora da caixa e buscar alguém que é referência para o universo que eu quero me inserir. Sim. E dar autonomia para essa pessoa e chamar e criar uma coleção que é totalmente diferente da linha de atuação deles. E botar isso para rodar. Então, assim, primeiro a minha admiração e o meu respeito pela Kleiner, que é uma empresa que conseguiu olhar para nós. É a primeira e, até onde eu sei, a única empresa que desenhou uma coleção de móveis pensados em eventos. Então, assim, pensando no transporte, pensando na logística, pensando em peças que podem ser desmontadas para poder entrar em espaços até a durabilidade, mais apertados, né? Pensando na manutenção, pensando na funcionalidade, pensando em móveis que são mais neutros, que tu pode jogar com vermelho e ele vai funcionar, com laranja ele vai funcionar, com azul ele vai funcionar. Peças mais neutras, mas com uma qualidade e acabamento. Sim. Né? Porque até bem pouco tempo, quando tu falava em móveis rústicos, era sinônimo de uma coisa muito grosseira, sem acabamento. Né? E ali é um móvel de extremo acabamento, um móvel de qualidade, mas com esse olhar. Claro. Então, assim, aí veio a Thaís, desenhou a primeira coleção, lançaram a primeira coleção. A primeira coleção foi lançada no dia 20 de março de 2020, a pandemia estourou dia 18. Nós tínhamos viagem marcada para ir conhecer a primeira coleção, acabamos não indo, assim como muitas outras pessoas do Brasil não foram. Então, a primeira coleção, ela até teve ela não foi um fracasso, mas ela teve um resultado bem mais singelo em função da pandemia. Aí, de novo, a grandeza da Kleiner de enxergar que aquilo não aconteceu por problema no produto, ou o produto era bom, e aí apostar numa segunda coleção. Eu fui na segunda coleção, comprei as duas, a primeira e a segunda coleção, pedi exclusividade para eles, porque são produtos mais caros, e eles me deram, e aí a gente trouxe. Mas até antes de lançar a terceira coleção, eu falava para as pessoas, assim, as decoradoras, quando chegavam na loja, e eu falava, essa poltrona foi desenhada pela Thaís Puntel, a gente está representando e tal, mas eu nunca fiz muito burburinho em cima disso, comentava, mas eu vi o sucesso que foi. E quando lançou a terceira coleção, a terceira coleção foi uma explosão, assim, foi uma coisa muito louca. As peças, a primeira coleção estava linda, a segunda também, mas a terceira foi uma coisa, assim, de outro mundo. Sim. E o sucesso, assim, das coisas chegarem na loja, a gente estar abrindo e a pessoa passar e já contratar para amanhã. Quantos bares tu tem desse aqui? 3. Vai os 3 para Novo Hamburgo amanhã. Então, já foi para uma festa. E aí, ali, eu entendi, assim, que o fenômeno que se criou, né, disso. Aí, fui buscar meus números e vi o quão espetaculares são os números da coleção. Foi a coleção que mais rápido se pagou dentro da empresa. Então, assim, isso tudo graças ao talento da Thaís, que é uma das maiores decoradoras do Brasil e que tem muito esse olhar e que tem uma assinatura muito própria do trabalho dela, né? O meio de eventos todo conhece, sabe, né? Muito característico. Muito característico dela, uma assinatura muito particular. E aí nós trouxemos ela para fazer um evento na loja. Então, foi uma forma que a fábrica também achou de fortalecer, porque também surgiram muitos, assim, ó, com o sucesso que começou a acontecer da Thaís, começaram a acontecer muitas cópias pelo Brasil inteiro. E aí eles adotaram uma estratégia, que ao invés de atacar quem copia, nós vamos fortalecer quem é o nosso parceiro, porque eles não venderam para todo mundo. Assim como eu tenho exclusividade no Rio Grande do Sul, tem outras empresas que têm... No Brasil. Eles não polarizaram tanto porque eles não querem popularizar o produto. Ele é um produto diferenciado, então também como estratégia de fábrica. Então a estratégia deles foi fortalecer quem é o nosso... E aí veio a ideia desse evento. Então, assim, o que a gente fez? A Thaís veio para assinar alguns espaços dentro da loja e decorar, que vocês puderam ver lá. Sim. Na noite, como estava bonito o trabalho. E então a gente adotou uma estratégia, chamar os 10 clientes que mais locaram Thaís Puntel, que são as pessoas que literalmente ajudaram,
mais a pagar Sim, essa conta, sim. né? Que mereciam Que ser mereciam. chamados. E aí eu vou dizer assim, que eu que já conhecia a Thaís, que já convivia com ela na fábrica, apresentando a coleção, eu disse pra ela, eu defini como um furacão a passagem dela por aqui. Porque foi assim, ó, durante o dia as pessoas chamando no direct, querendo participar, quanto custava o ingresso, como que era. Enfim, assim, foi um burburinho, tomou uma proporção. Inicialmente não era para ser na frente, ia ser só um happy hour na loja. Uhum. Esse dia de interação com essas 10 pessoas e um happy hour. E aí começou muita gente, tudo tomou uma proporção maior, né? Mas foi muito especial, foi muito bom poder ter a validação da fábrica, a validação dela, poder ter estreitado mais laços com ela. A gente já conseguiu fechar, eu disse pra ela, olha como está importante, do calendário dos 10 eventos, 2 serão com ela. Sim. Foi esse, e a gente já tá lançando um curso com ela em agosto, que também vai ser Gente, que vamos também enganar. vai ser, curso com a Thaís Puntel, na Ambientalize, em agosto, é um dos eventos do calendário. E aí foi muito especial, assim, como eu falei na noite lá, ela abasteceu a gente de energia, assim, por umas 3 vidas, sabe? De saber que tu tá no caminho certo. E a linha de móveis é bonita, né? É de muito bom gosto. E é bem aquele móvel, assim, a pessoa que tá aqui nos ouvindo... às vezes não entende, assim, o que é a coisa de locação, que é isso que tu falou, assim... tem móveis que são fáceis de passar numa escada ou de entrar no elevador. Leves pra carregar. E ali são móveis assim e são bonitos. Tu entra e parece que tu tá na sala da tua casa. Ou nem da tua casa, porque na casa a gente queria que tivesse. Eles são móveis muito coringa, eles têm cores muito fáceis de fazer a combinação, né? Então, e eu já vi várias festas que são com todo o material dela e fica uma festa completamente diferente da outra. Então, assim, eu acho que foi uma das jogadas mais assertivas que a gente teve, assim, na existência dos 10 anos da Ambientalize. Que nasceu daquela parceria lá de trás com a Kleiner, enfim. Então, eu acho que as coisas, assim, lá no evento da Thaís, eu tava super emocionada. E eu falei uma frase, mas eu acho que ela é muito pertinente, assim, e adotei muito na minha vida. O universo conspira a favor de quem não conspira contra ninguém. Né? Tudo que é para ser teu, de alguma forma ele chega para ti. Eu fiquei muito frustrada quando a gente não pôde conhecer a primeira coleção dela, porque naquele momento era totalmente inviável, mas depois vem e acontece uma avalanche dessa forma. Então, assim, não era para ser lá. Não era para ser lá, era para ser aqui, era para ser aqui, era para ser agora. Mas foi mágico viver isso com ela e, enfim, virão outros momentos importantes. Eu gosto dos ganchos, né? Aproveitando para elogiar um pouco, a Rejane é uma anfitriã muito especial, assim, muito capacitada para essa determinação, sabe receber muito bem. As festas são maravilhosas, sempre. É bem importante a gente, de novo, se sente em casa e se sente agraciada. Se sente em casa e eu acho que é muito importante a gente... com certeza. Com certeza, mas uma coisa que eu acho bem importante, assim, as festas da Ambientalize conseguem conectar vários profissionais, inclusive concorrentes que conseguem se encontrar e fazer trocas. Sim, né? Sim. Isso é uma coisa muito legal, assim. Mas é um olhar que a gente sempre tem sobre o todo. Porque aquilo que eu falei antes, assim, daquela menina que sonhava... né, mas eu falo sempre uma coisa. Qualquer negócio que você for montar pode ter sucesso. Vendendo cachorro-quente na carrocinha da esquina, como vendendo bolsa Louis Vuitton no shopping, como fazendo evento, que é o que a gente faz. Qual é a premissa básica para qualquer negócio? É tu ter clientes. Se tu não tiver clientes, nenhum negócio prospera, nenhum negócio acontece. Vender cachorro-quente, tu precisa vender. Precisa ter quem gosta do teu cachorro-quente e vai lá comer. Então, assim, eu sou muito grata e gosto muito disso, de estar na frente, de entender a tua dificuldade, de saber... olha, aconteceu aqui, encontrei uma menina que já é nossa cliente... já conhecia ela sem conhecer a pessoa, mas porque via os pedidos, porque já admirava sem conhecer, tive a oportunidade aqui. Então, assim, os clientes têm o meu telefone, eu tô muito à frente e muito junto, assim, e isso me abastece. E isso é importante, dá a cara, né? A cara da Ambientalize. A gente, de novo, volta lá no humano, no ser, né? Não ser uma empresa que tu não vê a cara do dono. Sim, isso não faz é só uma diferença. marca, né? Uma marca personalizada. Eu vou te dizer que essa mudança, ela aconteceu
Assim, ó, eu e o Tavares sempre tivemos uma postura muito discreta e a gente sempre falava assim que a gente queria que o nosso trabalho aparecesse, que a gente não precisava aparecer. Que o trabalho precisava aparecer, que a gente não precisava aparecer. E até porque a gente via, assim, eu acho que a internet também trouxe umas exposições excessivas. Algumas pessoas se expõem desnecessariamente, assim, muito, e a gente via exemplos negativos, então a gente não queria aparecer. Então, só que a gente, sem se dar por conta, foi para um outro extremo que também não é legal, de se esconder atrás da marca. Muitas pessoas sabem, em fevereiro de 2020, no auge da pandemia, eu perdi o Tavares. Era onde eu ia chegar agora, mas já é isso aí. Que era uma das pessoas, assim, meu marido, meu esteio, uma pessoa super importante dentro da empresa. Nós formávamos uma dupla muito afinada, né, com funções muito bem definidas dentro da empresa. Ele fazia com excelência a parte dele, eu fazia com excelência a minha. E foi isso que levou a gente, né, por esse caminho. E aí, infelizmente, com a perda dele, no pior momento de pandemia, assim, pior momento de dificuldade financeira. Sim, que foi bem no meio ele ali. foi ali, né, no início daquele último ano. Uns dias antes da vacina. Ele estava muito próximo da vacina, de chegar a vez dele, enfim. Só que isso, de alguma forma, me jogou para os holofortes. Porque as pessoas, alguns por amizade, alguns por... tu vai conhecendo todo tipo de sentimento que move... Outros por curiosidade. Alguns por curiosidade, alguns até por maldade. Mas, enfim, as pessoas... Eu fui jogada para os holofortes. As pessoas queriam saber o que ia acontecer. Né? Houveram até boatos de que a Ambientalize ia fechar. E aí, cada uma dessas coisas que chegavam para mim me doíam, mas me fortalecia. Porque, tipo assim, eu não sei nem como eu vou fazer, mas tu tá duvidando de mim, eu vou fazer. Sim, porque já foi um momento, aí, já era um momento frágil para todos nós, mundo, né? Pra todo e aí, o sócio, o marido, o braço direito... A perda dele foi, assim, um golpe... por todos os lados, né? No estômago, assim, não sei de onde veio sim, esse... emocional, tudo. E aí, eu precisei me refazer disso. Mas assim, ó, tanto cada apoio que veio de algum amigo ou de alguém, ou cada olhar de maldade ou de desconfiança ou de curiosidade, tudo foi me fortalecendo e foi me fazendo acreditar que... Então, assim, um pouco no início por gratidão a tudo que o Tavares representou na minha vida e representa ainda, e que a nossa história vai estar sempre junto. Claro. Eu acredito só que ele está em outro plano, mas está me ajudando. E então, assim, um pouco por gratidão a tudo isso, um pouco porque eu não podia fraquejar quando chegou a minha vez, um pouco porque ele me preparava para isso. Eu tive que seguir, até porque eu tinha a responsabilidade na época de 60 pessoas trabalhando com a gente. Hoje cresceu, aumentou o faturamento em relação ao que nós tínhamos antes, aumentou a equipe, aumentou a frota, aumentou a estrutura, sim, mas ali eu já tinha uma responsabilidade bem grande. Então, assim, fosse por aquelas famílias, por mim, pela gratidão que eu tinha por ele, eu não tinha o direito de fraquejar e de desistir. Foi assim que eu me sentia aqui, naquele momento. Então, assim, um pouco intuitiva, um pouco teimosa, um pouco... Eu busquei um caminho que era só aquele que me servia. Eu não podia fraquejar na minha vez. Que podia ser o que a maioria iria esperar daquele momento, né? E aí, assim, foram muitos aprendizados na convivência com ele. Ele, assim, eu acho que a gente... Um transformou o outro. Né? Durante os 12 anos que a gente permaneceu junto, ele me trouxe valores que eu talvez até já conhecia, mas não praticava. Eu trouxe uma flexibilidade para ele, que como bom militar, ele era todo duro, engessado, né? Então, assim, eu acho que a gente teve uma história linda e por isso gratidão e por isso querer honrar essa história. E aí eu tive que andar pelas minhas próprias pernas e fazer as minhas apostas. Eu acredito que com a proteção dele, Deus me ajudou, a minha intuição me ajudou e um pouquinho de tudo, acho que a gente foi no caminho certo. A gente teve um 2022 espetacular de recuperação. Foi o primeiro ano pós-pandemia mesmo. Oficialmente. O 23 está vindo com tudo. Lindo. E aí a comemoração também está nos jogando nos holofortes. E aí, assim, ó, isso me fez entender, numa conversa com meu irmão, que me puxou a orelha, todo mundo sabia quem era a Ambientalize, mas quando ele falava que era da irmã dele, ninguém sabia quem era a irmã dele. E aí ele me puxou a orelha sobre isso. E aí eu comecei a ler sobre o assunto e aí eu entendi que existe um ponto de equilíbrio. Tu não pode te esconder atrás da marca e nem fazer uma exposição excessiva. Né? Que tu fique maior do que a marca também. E que eu fique maior que a marca, mas as pessoas se conectam com marcas porque elas acreditam
nos valores daquela empresa, elas acreditam na cara que está por trás daquela empresa, que passa credibilidade. Então, assim, muitas pessoas têm me falado sobre, tua história é inspiração. Sim, tu passa a ser inspiração no momento que tu anda num caminho certo, né? Então, assim, se eu estou inspirando pessoas, isso também é uma forma de me manter forte e saber que eu não posso fraquejar. Não é fácil todos os dias. Eu tenho meus momentos de tristeza, eu tenho meus momentos de dificuldade, mas assim, se eu estou inspirando pessoas, eu preciso me manter. E aí é isso. Hoje eu acho que eu consegui encontrar um ponto de equilíbrio, assim, das pessoas identificarem que tem uma cara por trás da Ambientalize, mas que não é maior que a marca. Sempre continuo querendo que a minha filha brilhe, a Ambientalize, que é E a gente pode dizer que tu tá no caminho certo, que realmente é bem isso que acontece. Gente, a gente tem muita coisa pra falar e pouco tempo, mas eu vou tentar aqui agora. Uma outra coisa, depois até volto lá pra Ambientalize, mas uma coisa que eu queria que tu falasse, porque é uma outra coisa importante pra nós, essa morfose, talvez pra cada uma de nós. Hoje a Rejane é presidente da AGEPS, que é a Associação Gaúcha de Empresas e Profissionais de Eventos. Conta um pouquinho dessa experiência, assim, um pouquinho só, porque senão a gente não vai ter tempo de falar tudo. Tá. Assim, é um desafio conciliar as duas coisas, mas assim, eu acho que a pandemia nos ensinou muitas coisas, né? Desde a história dos que vendem lenço, dos que choram, dos que vendem lenço, mas ela ensinou também, para mim, uma grande lição, assim, da pandemia. Eu sempre me determinei, não gosto de política, não quero envolvimento com política não, né? Mas a política partidária, né? Mas aí entender que política partidária é uma coisa e que a política, nós somos... De relações, somos seres políticos. Somos seres políticos, as nossas relações, elas são políticas. Então, assim, isso a gente entendeu, eu pelo menos entendi da maneira mais dolorosa possível. Então, assim, tanto as relações políticas movem a nossa vida, como a relação com a política partidária, ela acaba sendo, né, foi graças a contatos que se tinha naquele momento que se conseguiu alguma coisa, poucas coisas, mas... Para a categoria. E aí entender que, assim, o maior desafio para mim foi que as autoridades, que são políticas partidárias, não faziam a menor ideia que o mercado de eventos existia. E quão forte ele é. Mas ele é sim, né? Quantas famílias, quantas empresas. Quantas famílias vivem, quanto ele movimenta do PIB. Mas a gente sequer era conhecido Mas somos informais, né? Nós somos informais. Então, assim, o desafio de aceitar a presidência da AGEPS foi muito nesse sentido, de tentar mostrar para as pessoas, tipo, e eu tenho perguntado muito para pessoas, né? Se começasse uma nova pandemia hoje, alguma coisa seria diferente? A gente está mais organizado, a gente consegue se fazer notar, uma categoria que movimenta 4% do PIB... É grande, do PIB né? nacional, Enorme. Isso é muito. E a gente nem sabe, né? A gente mesmo não sabe disso. Sim, isso é muito, mas e por que o governo não tem? Mesmo assim, saiu... nós estamos com batalhas bem duras, assim, o PERSE, que foi uma lei que saiu, foi aprovada, de incentivo ao setor mais impactado, que foi eventos. A lei é muito clara, setor de eventos. E aí sai uma liminar determinando certos quinais. Aí a gente foi entender, nós estamos numa luta, a AGEPS está encabeçando uma luta, junto ao IBGE, inclusive, para criar os quinais específicos de eventos. Não existem quinais específicos de eventos. Existem quinais, o meu quinai, por exemplo, eu sou uma locadora de material para eventos. O meu nome, a Ambientalize, desde que foi inaugurada, é Ambientalize Locação de Materiais para Eventos. Isso é público e notório, sim, é autoexplicativo. Sim. Há 10 anos, antes de eu sonhar com pandemia, a minha empresa foi excluída do PERSE. Por quê? Porque o meu KNAI diz locação de bens móveis. Eu estou na mesma categoria do cara que loca betoneira, isso andaime, aí. É isso aí. Entendeu? Porque não existe um KNAI de locação de evento. Existe uma locação de bens móveis, qualquer bem móvel. Então, no momento que tem um benefício que eu estou totalmente dentro, é público que eu sou área de eventos há 10 anos. Existem revistas onde tem anúncios meus. Sim, claro. Lá, muito antes. Eu estou excluída. As locadoras estão excluídas. E só uma associação para a gente conseguir são lutas, essa representatividade. Então, assim, o que a gente está batalhando? Nesse sentido
Então, assim, de buscar realmente formalizar e fortalecer. Então, assim, isso é uma... Semana passada tivemos uma reunião ainda com o Hernani Polo, que agora é secretário de Desenvolvimento do Estado, buscando esse caminho para o PERSE, buscando caminhos de reconhecimento disso, assim, mas a gente sabe que é uma luta longa, árdua, né, mas que a gente está buscando esse caminho. Fora isso, a gente tem... começamos a fazer agora, trouxemos o Trocando Experiências de volta, para ouvir o que as pessoas querem, para trazer conteúdo, para fortalecer o mercado, mas assim, para que as pessoas cada vez mais entendam que a gente precisa estar formalizado, estar representado, estar para que nunca mais a gente tenha uma pandemia, mas que a gente tenha qualquer outro tipo de problema, a gente saiba como agir e a gente possa ser medido, mensurado, identificado. Sim. Né, então, assim, esse entendimento que até a política partidária a gente precisa entender e estar por dentro. E estar por dentro e ter algum relacionamento, né? Então... Rejane, vamos aproveitar, olha para aquela câmara lá e faz o convite para que o povo de eventos venha para a GEPS. Aproveita esse momento aí nos nossos Sim, isso bem importante, assim, ó. A associação conseguiu se manter durante a pandemia, mas diminuiu muito o número de associados e daí também inviabiliza né, quase inviabilizou a continuidade. Mas hoje, assim, ó, se você acredita nessas ideias e se fez sentido alguma coisa disso que eu falei sobre representatividade, sobre a gente juntos ser mais forte, que é uma frase tão bonita, né, mas às vezes tão pouco vivenciada, né? Associativismo é isso. Nós não somos uma diretoria paga para fazer. A gente está acreditando na ideia e num propósito e tentando fortalecer o mercado, porque só fortalecidos é que a gente vai poder passar por eventuais outras crises que venham a acontecer e, enfim, exigir os nossos direitos. É como nessa questão do PERSE que a gente fala aí, é lutar por uma coisa que foi criada para nós. A gente não está tentando se apropriar de alguma coisa indevida. De outro, né? Uma coisa que foi criada. Então, assim, fica o convite. A GEPS está aberta para qualquer profissional de eventos, de qualquer área, quem faz evento social, corporativo, infantil, produção de shows, evento científico, qualquer segmento de eventos, assim. Então, vem, se junta com a gente, segue lá, segue na rede social, a gente tem o site também que apresenta os associados e que fala um pouco dessas ideias, então fica o convite. Venha fazer parte com a gente e, enfim, fortalecer essa ideia. Aí. A gente tem muitos assuntos, mas eu preciso já ir encaminhando, mas eu só queria fazer uma última pergunta, que não é bem pergunta, assim, mas eu, de novo, querendo, né, imaginando que quem está ali nos assistindo é um futuro noivo, uma mãe de debutante, enfim. O que a Ambientalize faz? O que tem lá dentro da Ambientalize? Tudo. Sim, mas assim, a desalocação de móveis, sim, né? Assim, cenário, isso assim, eu preciso, esse dia uma cliente me disse, eu fui lá e escolhi os móveis, a mesa de doce, o bar, não sei o quê. Então ela, mas eu me lembrei que eu preciso de taça, eu vou ter que ir em outro lugar, né? Não, aqui também. A gente tem assim, ó, nós temos todo o material para alocação, desde, assim, a gente atende o pessoal de gastronomia, a gente atende... então, assim, a gente tem desde a estrutura, a mesa, a toalha, o suplás, a taça, os talheres, locação de tapete, lustres, móveis forrados, que daí são os projetos personalizados, né? Então, quando pode se criar uma estampa, por exemplo, para um determinado evento e forrar todos os móveis naquela estampa. É importante. O trabalho personalizado. Sim, o trabalho de cenografia que a gente faz, as cortinas, as tapadeiras, cria soluções, às vezes tu tem lá para você esconder uma parede que tá feia, enfim, tudo Vamos que tu ver imaginar. O que dá para fazer. E a gente atende, na verdade, assim, ó, às vezes as pessoas me perguntam, mas vocês atendem pequenos eventos? Sim. Desde assim, amanhã é teu aniversário, tu vai receber 6 pessoas na tua casa e quer montar uma mesa bonita, com uma louça diferenciada, com uma taça bonita, com um jogo americano, um suplá, enfim, uma estrutura melhor. Tu pode vir lá, a gente vai te alocar 6 pratos, 6 taças, 6 Não precisa alocar 100 pratos. E tu mesmo vai levar e vai fazer a tua festa e vai me devolver no dia seguinte. A gente atende desde eventos assim, até super produções, onde a gente tira do chão tudo, começando pelo setor de projetos, que cria um projeto, vem lá aquela noiva que foi pedida em casamento em Paris.
na Torre Eiffel e ela quer usar isso como inspiração pro Sim, casamento. pro casamento. E aí a gente cria um projeto Tu vai criar inteiro, uma Torre Eiffel, se for o Uma caso. Torre Eiffel, se for o caso, ele vai entrar numa sublimação de uma parede, ele vai entrar... E a gente vai fazer de tudo para trazer aquela atmosfera de Paris para aquele casamento. As bicicletas, Sim, as patisserias... Enfim, Sim, tudo. buscar todo o universo de Paris para trazer para dentro daquele casamento. É isso aí. Agora eu acho que a gente podia tomar um cafezinho, né? Pra gente aqui dar um relaxar, dar um tempinho assim, porque a gente tem um momento aqui no Pod Festas que é a gente já contou um monte de coisa aqui, né? Mas os causos dos bastidores, né? Por trás dos bastidores. Então, assim, eu queria... se a Rê se lembra de alguma história... Deve ter milhares, desde a época da boutique de festas até na Ambientalize, mas assim, alguma história mais... Obrigada. Alguma história engraçada, de superação, triste. Quer dizer, superação a gente já falou várias coisas, mas assim, conta um caos aí pra nós. Assim, ó. A gente teve... Vou contar uma situação, mas realmente tem... Muitas. Mas a gente vai ter outras oportunidades. E eu vou... Teve uma situação há uns 4 ou 5 anos atrás. Teve uma enchente muito grande em Porto Alegre. Sim. E nós já tínhamos entregue o evento na quinta-feira. E já estava chovendo, e foi aumentando a chuva, e foi aumentando, era numa das marinas, então próximo do rio, o rio subindo. Mas não vai subir, vai parar e tal. Defesa Civil lança um alerta de que, não sei aonde aí, algumas comportas seriam abertas porque estavam transbordando. É. E aí a previsão é que o rio subisse assim 1 metro em 1 hora. E ele já estava batendo no deck. Na marina, no deck. No deck. E os móveis estavam todos lá. Foi uma das situações mais difíceis e peculiares, mas que terminou da maneira mais incrível, enfim. A gente foi chamado às pressas e, tipo assim, tem menos de 1 hora para tirar tudo porque a água vai invadir. Até que nós chegamos lá, a ilha já estava toda invadida. Então, a gente teve que passar por dentro de muita água para conseguir chegar no lugar. E aí a gente carregou os móveis tudo muito rápido e puxando as coisas, mas a água subindo, algumas coisas já molhando, e molhando na chuva, e molhando... E o evento ainda era pra acontecer, né? Era pra acontecer, e é aquela coisa, vamos adiar, vamos pra outro lugar, vamos tentar conseguir outro lugar, a cerimonialista correndo, tentando conseguir levar pra um outro lugar, mas nós tínhamos que tirar aquilo tudo imediatamente dali. Pra não estragar tudo também. E aí a gente acabou coletando tudo e levando pro pavilhão. E precisava abrir as coisas, porque estavam molhadas também, para não danificar, né? Até porque daí ainda a noiva, além de não casar, teria um custo de pagar a reposição de material danificado em função da enchente. Abrimos tudo no pavilhão, 2 da tarde veio a definição, casamento adiado. A noiva muito triste e todo mundo muito abalado com a situação. E aí a questão da comida que já estava pronta, das flores que já estavam prontas, os arranjos já estavam no lugar, tinham sido feitos na sexta-feira. 2 da tarde, imagina. Então, assim, foi uma das situações mais difíceis, assim, e complicadas. Dar aquele abraço naquela noiva foi muito difícil. Eu queria dar um colo para ela, eu queria... Acabou que esse evento foi adiado para 1 ano e meio depois. Ele foi para um outro lugar, bem maior. A festa com um número bem maior de convidados, me arrepio de ver. São os noivinhos queridos que estão até hoje com a gente, assim, ó, a gente acabou fazendo uma outra festa. A gente deu de crédito para ela todo o valor, ela pagou a reposição de algumas coisas que precisou, mas o valor que ela tinha de crédito daquele dia, embora nós tínhamos cumprido toda a nossa parte entregue, eu dei para ela aquele valor para a próxima festa. E ela fez uma festa bem maior. E aí comemorou muito mais aquela conquista. Do que teria sido lá do que teria sido lá naquele primeiro momento. E aí, assim, a gente acompanha eles. Ela teve grávida, fez chá de revelação, fez chá de fralda. Fez aniversário do menino. Tipo assim, virou uma cliente amiga. Ela curte tudo que a gente posta. Ela vai lá e elogia e ela agradece. Enfim, a gente acabou construindo... É um caos de um perrengue, mas que tem um final feliz. Um perrengue, assim, muito difícil, mas que acabou gerando... Claro que foi muito difícil passar aquele momento para ela, principalmente, né? Pra noiva. Pra gente também não foi fácil. Mas, assim, abraçar
e poder cuidar dela naquele momento fez com que nascesse uma amizade, um carinho E uma relação. e uma relação E depois. algo completamente fora de controle, É. né? Não foi erro de ninguém. Não foi erro de ninguém. Nós não erramos, Não, ela ninguém, não errou, né? a organizadora não errou, não, enfim. São coisas que Um acontecem imprevisto mesmo, quando tu né? marca É. o teu casamento para daqui a alguns meses, tu não sabe que vai ter uma enchente e que vai dar problema lá. Exatamente. Então foi bem Sim. difícil. Resume o teu Resume. causo. Eu tenho caso. Então, eu vou contar um que passei com a Ambientalize. Isso aí. De bastidores. Uma festa de 50 anos que a cliente queria tudo dourado. E foi programado tal e qual ela gostaria, o projeto e tudo mais, para a Ambientalize executar. Vou falar para quem está ouvindo e não nos vendo, né? Existe um tecido que é listrado e em composê com floreado, na mesma textura, o mesmo tecido, só que eles têm padronagens diferentes. Sim. E é muito comum a gente usar, foi muito comum a gente usar esse composê, Sim. né? Essa composição do listrado com o floral no mesmo No mesmo evento. tom. E no mesmo tom, né? E estava programado para esse evento uma tapadeira, o bar e a mesa de doces forrada com esse tecido. E aí a grande lição é que por mais que a gente anote, converse, sempre tem aquele detalhezinho que não foi falado. E o grande desejo da aniversariante é que a mesa fosse forrada com o listrado e a tapadeira fosse com o floral. Só que em nenhum momento ela passou isso para mim, em nenhum momento eu passei isso para a Ambientalize. Sim. Então a gente achou que ficava melhor o contrário, o listado na panela. Fez o contrário. E esse evento foi um evento assim que casualmente o clube tinha liberado um dia antes para a gente montar. Então eu estava super feliz, a turma da Regiane feliz, porque tranquilamente ia montar, ia fazer as tapadeiras, né, tudo perfeito. E eu ligo para a aniversariante na tarde, né? Olha, a tua festa está montada um dia antes, está pronta. Mas... então eu vou ir dar uma olhada. Quando ela chegou, ela começou a chorar em desespero, porque a festa dela estava completamente errada. A emoção dela era tanto, o desejo dela era tanto, mas ela não manifestou. Eu acredito que ela estava com outros problemas naquele momento, enfim. Mas a troca da parede listrada pela mesa foi muito sério para ela. Sim. Ela disse, minha festa foi muito grave. Foi muito grave. E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço agora, porque, né? assim, era tão pouca diferença, né? Porque estava ali o produto, a cor era mesmo. E estava bonito a composição, não tinha assim... Não estava comprometendo. Não estava comprometendo. E eu não tinha falado. E ela, em nenhum momento, tinha falado também. Mas aí eu liguei para a turma da Regiane, né? Disse, olha, aconteceu isso e isso. Casualmente, e bom eu estar com essa empresa, com a Ambientalize nesse momento, que é uma empresa que tem respaldo, que tinha esse tecido em estoque, e que eu expliquei a situação e prontamente a equipe foi para refazer todo o cenário e trocar, sem cobrar mais também da cliente, entendendo a situação. Sim. Então, não houve reposição, mas aquele tecido, claro que a gente sabe que foi... A Regiane teve que ir lá botar para... Se tornou almofada, virou alguma outra coisa. Mas foi solucionado o problema e ela teve a festa dela tal qual ela desejava. Mas isso, eu sempre falo uma coisa, vocês já se perguntaram por que evento chama evento? Exatamente. Porque ele é feito de eventualidades. Né? A gente nunca vai pegar a mesma situação, o mesmo cliente. Tu pode fazer uma decoração igual, a logística vai andar diferente, o tipo de problema que vai acontecer, talvez uma outra cliente achasse aquilo tranquilo. Sim. Para ela, foi não era. Forte. Comprometeu. E aí vai ficar a frustração para ela, onde a gente disser, não vou trocar, vai ficar a frustração e vai ficar... Fica ruim. E a festa fica ruim. Né? Para mim não ficava ruim, mas para ela ficava, isso é o que importa, a festa dela. Isso é legal. E é legal como a gente consegue superar. Eu não sei se a gente tem um tempinho, mas aproveitando essa história... Temos tempinho. Não temos Só para falar que a Ambientalize é uma empresa que promove sustentabilidade. Isso tava aqui pra gente falar, mas nós vamos ter que fazer um programa especial para isso. Então, só uma frase, a gente recicla todo o nosso lixo
E isso me enche de orgulho, assim. E a Isso gente tem um é, projeto social bem Isso interessante. tem um projeto com isso. social, tem sustentabilidade, isso é Que vai super bem. importante, mas eu acho que a gente vai ter que falar disso outra hora, porque é um assunto super importante nossos- e nós vamos ter É um que, dos né? nossos pilares. Nós vamos ter que fazer. Aliás, quem for na Ambientalize pede para conhecer essa parte que é show de bola. É lá nos fundos, bastidores. nos bastidores, mas é muito legal. Vale. Gente, nós vamos ter que ficar por aqui. Regiane, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente, por nos apoiar em outros episódios que a gente já tem, que vem por aí ainda, que a gente está gravando, vocês vão ficar sabendo. E, gratidão por tudo isso que está acontecendo. Eu sei que se liguem, que tem mais 7 eventos pela frente, ou acontecimentos nos 10 Sim. anos, que a gente vai voltar com certeza a falar disso por aqui. Dê, muito obrigada pela paciência, por Vamos dar estar as aqui mãos. comigo, dando força, né? A Cris nos bastidores, obrigada, fazendo os stories ali. Belle Signature, Casa de Beleza, muito obrigada pela parceria, nosso patrocinador, estamos aqui, lindas, maravilhosas, voltaremos lindas e maravilhosas, né? E a Ambientalize sempre aí com a gente, nos dando maior força como organizadoras, como, né, cada uma na sua área, a Cris como celebrante também conta com a Ambientalize sempre, e o Pod Festas volta na outra semana com outro episódio, com outras histórias. Beijo, até mais!